Oi, gente! E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que sim, eu estou bem. E eu tô aqui para mais uma ministração. E o tema dessa é o poder do não. Bom, o que eu queria dizer hoje nessa mensagem é que a palavra não, sabe, o não precisa fazer parte da nossa vida. Por muito tempo eu caminhei achando que eu precisava sempre dizer sim, eu precisava sempre fazer algo, né? Eu caminhei muito tempo da minha vida, não muito tempo, mas caminhei por um bom tempo, achando que eu só podia falar sim para as coisas, achando que eu só podia falar sim, né, para situações, enfim. E hoje eu vivi uma situação, né, onde Deus começou a me fazer pensar o quanto o não precisa fazer parte da nossa vida, o quanto o não é essencial na nossa vida. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas das vezes nós precisamos dizer não e tá tudo bem. Dizer não não é pecado, dizer não não é errado. Tudo depende, né? Tudo depende. Há momentos onde a gente precisa falar não. Há momentos onde a gente vai precisar falar sim. Enfim, eu estou dizendo isso porque Deus, ele nos ensina, né, o seu relacionamento conosco, os seus ensinamentos, assim, dentro do nosso relacionamento com Deus, dentro da palavra de Deus para nós, ele fala muitas das vezes a palavra não. Deus, como filhos, Deus nos cria, né, ele nos educa com nãos também, né? A nossa vida, ela não é só feita de sims, ela não é só feita de pode, de faz, mas a nossa vida, ainda mais, né, com Deus, ela é feita de não faça, de não pegue, de não toque, enfim. Toda hora eu falei enfim, mas eu só queria dizer que o não faz parte, sabe? Eu tô sempre voltando nessa tecla. O não faz parte, sabe, da nossa vida. Muito tempo, como eu tava dizendo, por muito tempo, por um bom tempo, eu só dizia sim pra tudo, pra tudo. Qualquer coisa pra mim já tava bom demais, eu aceitava qualquer coisa, eu aceitava pouco demais, e tudo era sim, 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 sim. E a palavra mesmo vai falar, né? Sim, sim, não, não, então não faz parte. Vai ter momento, e eu tô vivendo um momento, né? Inclusive hoje, foi um dia onde muitas das situações Deus me ensinava, sabe? Me ministrava, tipo, ei, você precisa falar não. Você precisa falar não e tá tudo certo. Você não tá pecando, né? Tudo depende, como eu disse. Tem momentos onde você vai dizer não e tá tudo bem, né? Vai ter momentos, vamos supor, onde vai chegar uma proposta de emprego, que nem eu, por exemplo. Vai chegar uma proposta de emprego e eu vou dizer não. Talvez pelas questões que me oferecem, talvez por não ter compatibilidade com o que eu quero, e tá tudo certo. Então eu, por um bom tempo, eu achava que eu precisava dizer sim, 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 pra agradar as pessoas, né? Pra me fazer boazinha demais ou aceita demais. E eu entendi que o não é saudável muitas vezes, que o receber não e dizer não é muito maduro em muitas vezes. Então, nós vamos ler, eu já disse, né, que o tema dessa ministração é o poder do não, porque eu tô falando e eu tô pensando, será que eu já disse o tema? É o título, né, assim, da ministração? Enfim, meu Deus, eu só posso ter vício de linguagem, né, toda hora eu falo enfim. Mas, vamos lá. Hoje a gente vai ler um pouquinho lá em Gênesis, no capítulo 2 mesmo, lá no início, no versículo 16, vai dizer assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aí no versículo 17 diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui eu peguei essa passagem pra gente ver, né, que no nosso relacionamento com Deus, que
essa criação que Deus nos dá, né, como filhos, porque um pai cria o seu filho, um pai educa o seu filho, e assim é Deus com a gente também. Então, nessa criação que nós recebemos de Deus, nessa educação que recebemos de Deus, Ele nos diz não para muitas coisas. Então, aqui, Adão e Eva estavam lá no jardim, e Deus falou, de todas as árvores que estão aqui, vocês podem comer, mas essa aqui não é para comer. Não, sabe? Não é não. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes nós vamos receber um não como resposta. E tá tudo certo, um não faz parte da nossa vida. A gente pensa às vezes que por viver com Deus e tal, tudo vai ser sim, né? Ele vai permitir tudo. Pelo contrário, né? Muitas das vezes os nãos de Deus nos livra de muitas coisas ruins. Muitas das vezes o não de Deus é melhor do que o sim, em um momento, em alguma situação, né? Porque ele tá sempre cuidando da gente, a gente não vê, né, as coisas assim acontecendo, mas ele vê além de nós e tá sempre nos livrando, sempre nos protegendo, nos guardando. Então, o não faz parte, né, dessa nossa vida. E algo que eu queria dizer também é que lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aí eu li esse versículo também, né? Como eu disse, Adão e Eva estavam lá no jardim, Deus falou que não era para comer tal árvore. Eva foi lá, foi enganada, foi convencida a comer do fruto da árvore que Deus tinha falado não e levou para Adão. Adão poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não. E ele não ia estar pecando, ele não ia estar errando. Pelo contrário, ele estaria sendo sábio, né, naquele momento. E ele fez o quê? Comeu, né? Então, muitas das vezes, a gente tem medo de dizer não. E o medo de dizer não pode nos levar a lugares muito ruins. Então, Adão, nesse momento, não disse não. Talvez por medo de machucar Eva, talvez por, né, talvez por medo de, enfim, por vários medos, foi lá e comeu. Ele poderia ter dito não e livrado, sabe, tantas coisas, sabe? Ele poderia ter dito não e se livrado de muitas coisas, de muitas consequências, né, que foram dolorosas. Meu cachorro, só um momento. Vamos esperar um tempinho pro meu cachorro latir. Aproveitar, tomar uma aguinha. Pronto. Terminou. Porque tem que dar uma esperadinha, né? Porque não dá, né, pra ir falando e ele latindo. Mas, vamos lá, não tem problema. Então, Adão, ele poderia ter dito não. Era o momento de ele dizer não, né? E ele fez o quê? Simplesmente comeu do fruto, né? Desobedeceu a ordem de Deus. Então, eu gostaria de dizer o quanto é maduro e o quanto é saudável a gente receber um não e falar não, muitas vezes. Então, a gente pensa que, eu vou falar não, vamos supor, um exemplo. Duda, uma menina, por exemplo. Duda, eu tô aqui com meu namorado e ele tá pedindo tal coisa, ele quer tal coisa e eu acho errado, mas eu tenho medo de falar não, né? Eu tenho medo, né? Então eu prefiro fazer o que ele tá falando do que dizer não e perder muitas coisas, né? Então olha como o medo de dizer não, muitas das vezes, nos prejudica, sabe? Então não tenha medo de dizer não. Fale não quando for necessário, né? Tem momentos onde a gente vai precisar falar não. Não faço, não quero, não vou, né? Tipo assim, eu vivi assim um bom tempo também, onde eu achava que eu tinha que ir em todos os lugares, eu tinha que fazer tudo o que me pediam para agradar a todos, né? Para agradar a maior parte de pessoas. E aí hoje, né? E eu com certeza, eu creio que não só hoje, mas Deus vai continuar, né? Ele sempre continua nos ensinando. Hoje Deus começou a abrir, assim, a minha mente para isso, sabe? Eu, assim, no começo, assim, da minha caminhada com Deus, não faz tanto tempo, né, que eu aceitei a Jesus, mas bem no comecinho, pessoas que me acompanharam de muito de perto, sabem o quanto eu fiz, o quanto eu me esforcei para tentar agradar a todos. Então, o que saía da boca era
que saía da boca da Duda era sim, sim, sim. Você fala assim, Duda, vamos, vamos, principalmente para agradar, sabe, as pessoas. Então eu tava sempre dizendo sim, sabe, me esforçando, eu tava sempre fazendo às vezes o que nem era para fazer, por medo de ser rejeitada, por medo de não ser compreendida. E Deus hoje ele foi abrindo minha mente em várias situações, em vários momentos desse dia, falando, ó, é necessário falar não, é necessário, é necessário, é necessário. E aí eu pensava que falar não era pecado. Vamos supor, se alguém vir falar aqui com a Duda, Duda, vamos fazer isso? Se eu ver que Deus não quer que eu faça, não é bom pra mim, eu vou fazer? Eu vou ficar com medo de dizer não? Eu vou dizer não, é necessário, é saudável, né? Então não tenha medo de dizer não. Tem momentos onde você vai precisar dizer não e tá tudo bem. Falar não não é pecado, não é errado, sabe? Tem momentos onde o não vai ser necessário e você precisa ter essa maturidade para dizer não e lidar com os nãos também. Lidar com os nãos da vida, lidar com os nãos de Deus. A gente pensa que por andar com Deus a gente vai ouvir sim em todo tempo. E não, muitas das vezes ele vai dizer não e tá tudo certo, a gente precisa compreender e aceitar. Então, eu gostaria, né, mais uma vez de reforçar o quanto é saudável e maduro, né, a gente ouvir os nãos e dizer não também. Então, não tenha medo de dizer não posso, não quero, não gosto. E aí eu tava pensando, né, refletindo sobre essa mensagem, né, que já tava no meu coração para mim poder falar sobre isso. E aí eu fiquei pensando, né, em tantos relacionamentos abusivos. E eu acho um exemplo muito bom para se dar aqui. Às vezes a menina, principalmente a menina, né, gente? Mas, enfim, os meninos também em muitas situações. Às vezes eu vou usar a menina de exemplo porque eu falo desse papel, né? Eu sou menina. Então, muitas das vezes a menina, ela, por medo de perder um namorado, um relacionamento, ela não fala não, né? Ela tá sempre sim, vamos, tá bom. Ela tá sempre aceitando, né? E ela não tem coragem de dizer não. Ela não tem coragem de falar, ó, não quero, não faça, não toque, não pegue, não, não e não, né? E aí, por não dizer esse não, a gente vai aceitando as coisas de qualquer forma. E não, Deus nos ensina a dizer não em muitos momentos. Então, menina, não tenha medo, menino, não tenha medo, sabe, de dizer não, não. Talvez uma pessoa chegue para se relacionar com você e você não goste dessa pessoa. Não tenha medo de dizer não. Fale, ó, seja educado, seja maduro, seja madura. Também, né, não machuque as pessoas. Mas não tenha medo de dizer não. Dizer não é maduro, dizer não é responsável, mas use isso no momento certo. Também não fica falando não pra tudo. Uma pessoa vem pedir ajuda, não, a Duda falou que é pra falar não pra tudo. Não, eu tô dizendo que em muitos momentos da vida nós precisamos dizer não e tá tudo certo, não é pecado, não é falha, né? Mas é o melhor a se fazer. E vai ter momentos onde você vai precisar dizer sim. Agora, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vai vir te pedir ajuda, você vai dizer não? Depende, né? Ou não, no caso de ajuda, né? É sempre bom a gente estar ajudando, mas só um exemplo, né? Então, hoje, em muitos momentos, Deus, ele me fez pensar nisso, sabe? Tipo, Duda, filha, fale não, fale não. E aí parece que algo vem no meu coração, nossa Deus, eu não vou estar pecando, eu não vou estar errando. E não, né? Deus ia me dizendo, não, você vai estar sendo sábia, você vai estar sendo sábia no momento correto, dizendo não pra coisa que precisa, sabe, receber um não, ou pra situação que precisa de um não. Então, antes, ao ver qualquer proposta de serviço, eu sempre falava sim. Qualquer pessoa me falava qualquer coisa, eu falava sim. Me pediu qualquer coisa sim. Porque eu tinha medo, eu achava que falar não era, nossa, pecado, tô machucando a pessoa. Tudo depende. Então, a partir de hoje, que em nome de Jesus a gente possa entender o que Deus quer de nós e entender que dizer não muitas das vezes é necessário e é maduro, é saudável dizer não, né? E o não nos livra de muitas consequências ruins. Então, como Adão, ele poderia ter dito, Eva, não vou comer, não quero, não vou, não sou obrigado. A gente fala bem assim, né, para tantas coisas. Ai, não sou obrigada a nada. Mas a gente não tem feito isso na prática, né? A gente tem dito sim para tudo, a gente tem aceitado tudo de qualquer forma. Então, que isso faça parte da nossa
realmente das nossas atitudes. Você não é obrigada a nada, entende? Menina, você não é obrigada a se sujeitar a qualquer relacionamento, a qualquer situação por medo de perder ou por medo de ficar sozinha, enfim. Menino, você não é obrigado a aceitar, né, qualquer menina. Eu tô dando uns exemplos assim, mas não tenha medo de dizer não. Amém? Adão aqui, ele deveria ter dito não, né? E Deus, ele nos cria, né? Ele nos educa, dizendo não muitas das vezes, e nós precisamos dizer não no momento certo, no momento oportuno. Amém? Então, para encerrar, eu vou ler lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 23, diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Ou seja, aqui está dizendo, né, dessa resposta adequada e que essa palavra, ao seu tempo, ela é boa. Então, saiba que tem momentos onde o não ele vai precisar ser dito. E use os nãos nos momentos oportunos, nos momentos necessários. É isso que eu tava dizendo. Também você não vai saindo dizendo não pra tudo. Ai, não vou aceitar nada porque a Duda disse. Não, eu estou falando aqui de que muitas das vezes a gente vai precisar falar não. E tá tudo bem, tá tudo certo. Bola pra frente, olhe pra Jesus e prossiga. Então, quão bom é dizer não no momento oportuno, no momento necessário. Então, saiba dizer não quando for necessário. Isso não é errado, isso não é pecado, mas você tá entendendo o que Deus quer de você, sendo maduro e, sabe, e não aceitando qualquer coisa, qualquer situação. Amém? Então era isso que eu tinha pra dizer. Saiba que muitas das vezes a gente vai precisar dizer não e tá tudo certo, isso não é pecado, não tenha isso como peso sobre você, mas o não muitas das vezes ele está aqui para nos livrar de muitos empecilhos, de muitas coisas ruins, amém? Então é isso, saiba dizer não no tempo certo, no tempo oportuno. Deus te abençoe, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.